visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mais ou menos sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu estava lendo essa palavra de Hebreus, e eu tinha outras palavras para falar sobre João 1, 4, eu tinha Êxodo, eu tinha Gênesis 6, Efésios 6, eu tinha muitos outros versículos que falam sobre graça. E quando eu comecei a falar sobre graça, a ler sobre graça, um leque de palavra na Bíblia, de versículos na Bíblia, veio ao meu encontro. E eu preferi falar sobre Hebreus, porque tem algo aqui que eu precisava revelar para a igreja. Diga para quem está do teu lado assim, bem legal, tema da mensagem. Obrigado, Ricardinho. Agora fala bem bonito, com a voz bonita aí. Tema da mensagem: excelente graça. Há uma graça que muitas pessoas falam, graça é um favor imerecido. Diga comigo, graça é um favor imerecido. Mas essa palavra na Bíblia não existe. Imerecido não tem. O que existe é: você foi alcançado pela graça e foi justificado, santificado, transformado. Aí eu peguei a minha Bíblia, não encontrei merecido. Eu peguei a Bíblia do celular, a João Ferreira de Almeida, a NVI, e não encontrei. Eu fui no Google e também não encontrei. Entrei na Bíblia no Google e também não encontrei a palavra imerecido. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que todas as pessoas que foram alcançadas pela graça, elas foram justificadas. Por que, pastor, isso? Porque a graça é algo que Deus dá de graça, mas essa graça não foi de graça. Diga isso comigo: eu recebi a graça, mas ela não foi de graça. Alguém teve que morrer na cruz, e o nome dele é o único Filho do Deus vivo. Ele morre na cruz para que pudéssemos ter vida. Mas quando Jesus morreu na cruz, todo mundo estava santo, é isso? Todo mundo estava bem, é isso? Todo mundo estava salvo, é isso que aconteceu? Sim ou não? Diga não. Certeza? Não? E talvez há um ano atrás, talvez você não estava salvo. Mas quando eu fui alcançado pela justificação de Deus, quando eu fui alcançado pela graça, algo brotou dentro de mim, e isso me deu direitos e deveres, porque quando eu tenho a graça, a lei não tem mais poder sobre mim. Está aí a questão do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Velho Testamento fala que as pessoas queriam a graça, e Deus dava a sua graça. No Novo Testamento veio Jesus, e ele libera sem pedir a graça. Por que isso, pastor Marcelo? Porque no Velho Testamento, as leis mosaicas, leis de Moisés, trouxe uma coisa que tem até hoje: leis. A lei mata, mas o Espírito... Cadê a igreja? A lei mata, mas o Espírito vivifica, justifica, santifica, lava, faz a pessoa ser remida por Jesus. Nós antes, quando não éramos separados para Cristo, quando nós não escolhemos a Cristo, quando nós éramos pecadores e vivíamos do pecado, a graça não estava sobre nós. O que estava sobre nós era a lei. Diga para quem está do teu lado: a lei habitava em você. Mas Jesus veio e ele desfez a lei e colocou em nós a graça. Sabe o que Jesus fala? Que agora todos podem ser chamados filhos de Deus.
Amém ou não amém? Eu acho que você não está entendendo. Todos podem ser chamados filhos de Deus. Quando existiam os sumos sacerdotes, quem entrava no templo? Os homens ou os sacerdotes? Os sacerdotes. Eu quero que você aprenda, porque eu quero chegar no ápice dessa palavra. Eu estou falando sobre graça. Ele fala que tem a lei, e o sacerdote tem que entrar no templo, entregar os pedidos, e as pessoas receberem aquilo que foi levado até o altar. Nós falamos sobre sacerdócio aqui na igreja. Foi até o título do Genuíno de 2019 ou 2020. Esse ano foi excelência. Então, ele pega o sumo sacerdote no Velho Testamento e faz com que aquele homem leve os pedidos das pessoas até o altar. No Novo Testamento não. Jesus tira o sumo sacerdote, porque a Bíblia diz no primeiro versículo de Hebreus 4,14 que ele não é só um sumo sacerdote. Ele é o quê? Ele é o grande sumo. Você está lendo aí comigo? Visto que temos um grande sumo sacerdote. Sabe o que Deus faz nesse momento? Através do seu Filho Jesus, Ele te dá direito de entrar na presença dEle. Amém ou não amém? Hoje você tem livre acesso com Jesus. Você não precisa de mim para entrar na presença. Você não precisa de um padre, não precisa de um pai de santo. Você não precisa disso. Você só precisa dizer: Jesus, eu quero a tua presença. Foi isso que nós louvamos, né? Eu só quero a tua presença. E eu não vou pedir mais nada, porque a presença de Deus, ela nos envolve, e a presença de Deus é tudo que a gente precisa. Quando a gente está internado no hospital, passando mal, doente, o que a gente mais quer é a cura. E o médico fala: eu vou te dar um diagnóstico. O diagnóstico é: nenhum remédio vai conseguir consertar isso. Nenhum remédio vai conseguir curar ou sarar isto. Mas só Jesus pode. Quando eu oro a Jesus no meu leito do hospital, quando eu oro a Jesus no meu trem, no meu metrô, no meu caminho ao trabalho, no avião, no carro, no ônibus, aonde quer que eu esteja, eu estou tendo acesso direto ao grande sumo sacerdote. E o engraçado, parecer engraçado, é que quando o sumo sacerdote no Velho Testamento levava os pedidos, Deus tinha que receber. Se ele ia receber ou não, era um problema de Deus. Levar os pedidos era o trabalho do sumo sacerdote. Olha que coisa linda agora, irmãos. Não precisa mais sumo sacerdote. Eu peço direto ao Pai. Aleluia, você pode dizer um glória a Deus? A Bíblia fala que pela justificação que existia a lei, ninguém seria salvo. Mas quando nós fomos justificados, a lei não teve mais poder, porque a lei, ela oprime, a lei, ela machuca. Uma das leis que nós temos hoje é que para viajar de avião, para sair por aí, você tem que ter um negócio como é, sanitário, como é o nome aí? O passaporte sanitário. Isso oprime as pessoas. Para você fazer certas coisas, você tem que seguir regras. Aí eu entro no detalhe de Jesus. Jesus não veio para desfazer as leis. Jesus veio para trazer graça. Só que a lei no Velho Testamento, que foi levado até o Novo Testamento, estava fazendo o seguinte, lá no Novo Testamento, Paulo brigando com Pedro. Por quê? Porque Pedro queria circuncidar o prepúcio. Paulo não. Paulo fala para Pedro: ô doido, ô cabeçudo, essa lei já foi retirada, nós vivemos pela graça. A lei que Jesus está falando hoje não é a lei de Moisés, é de cortar o coração, é de ser circuncidado no coração. Não adianta cumprir as leis se a graça não está em nós. Você está me entendendo? É o que as pessoas querem colocar Jesus dentro de um quadradinho. Eu preciso de cura, eu vou lá no quadradinho. Eu estou no carnaval, eu não preciso mais do quadradinho. Eu preciso de uma salvação na minha família. Eu preciso que o meu filho seja curado. Eu preciso que essa pessoa com diabetes seja transformada. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou lá no quadradinho da lei.
Mas quando eu recebo a graça, quando eu recebo uma bênção, eu esqueço do Senhor que está lá. Jesus não está dentro de um quadradinho, Jesus está dentro de nós. E Ele tem autoridade para curar e para não curar. Porque tudo, como Eclesiastes 3 diz, é o quê? Que tudo está no tempo de Deus. Deus pode curar uma criança, sim ou não? Deus pode curar uma senhora de 90 anos, sim ou não? Pode. E se Ele não quer curar? Eu vou botar Deus dentro de uma lei? Olha, Senhor, o Senhor disse que é lei. Assim como no tempo na cruz, em Jesus, vendo Jesus na cruz, o que o ladrão da esquerda fala? Senhor, se tu tem poder mesmo, se tu é esse Jesus que fala por aí, desce dessa cruz e faz o que com a gente? Quem induzir Jesus a sair da vontade do Pai? Aquele homem estava seguindo a lei, mas o que estava à direita disse o quê? Senhor, se tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu não estou preocupado com a morte, porque eu ouvi dizer que a morte é uma passagem. Mas me dá essa última oportunidade. Eu estou morrendo na cruz, ao lado direito da cruz de Jesus. E quando eu estou morrendo nesta cruz, eu só tenho uma oportunidade. Me dá direito de entrar no paraíso. Aí Jesus diz o que para aquele homem da direita? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você imagina Jesus falar para você hoje assim: todos os seus problemas acabaram, eu vou te colocar diante da minha graça. A lei não tem mais poder sobre a sua vida. A excelência da graça brotou em nós. É por isso que hoje eu amo quem me batia. É por isso que hoje eu amo quem falava mal de mim. É por isso que eu amo quem me odiava. Porque a Bíblia diz assim: não é para amar quem você ama, porque é muito fácil amar quem ama a gente. O problema é amar quem faz mal para a gente. Amar quem fala mal da gente. Mas pastor, eu devo andar? Não, a Bíblia não está dizendo que é para andar. A Bíblia diz que é para amar. Mas eu tenho que amar aquela pessoa falsa? Tem, porque a graça amou a todos. Eu não vi Jesus naquela cruz mandar fogo, mandar raio, matando todo mundo que estava colocando ele na cruz. Ele não fez isso. Ele tinha que cumprir algo que o seu Pai mandou fazer. Depois da cruz, ele derramou a sua graça. Diz que nós fomos salvos pela graça. Efésios 2, sobe um pouquinho, vai lá para Efésios. Ou melhor, desce, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. O que diz em Efésios? Volta só um pouquinho, nós estamos em Hebreus. Você vai voltar em umas 20 folhas. Diz assim, Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Você tem fé? Então você pode ser salvo. E isso não vem de vós, é dom de quem? Não vem das obras, para que ninguém se... Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos aonde? Nelas. O que o Senhor está dizendo aqui é que não é para a gente mais andar nas leis mundanas, é para a gente andar na graça. Eu trabalho, eu tenho que seguir os meus plantões, eu tenho que bater cartão, eu tenho que cumprir a lei da empresa, eu tenho que acordar 4:30 da manhã, eu tenho que chegar 7 no trabalho. Isso são regras, regimentos, leis. Eu tenho que seguir, mas lá naquele trabalho eu sinto a graça de Deus, porque a porta foi Deus que abriu, a porta que Deus fechou foi Ele que fez, foi Deus que deu a cura, foi Deus que trouxe a cura, oh meu Deus, foi Deus que trouxe a doença, foi Deus que te deu o carro, foi Deus que deixou o ladrão levar o teu carro, foi você teve perdas, perdeu dinheiro, perdeu muitas coisas, tudo está em volta da vontade de Deus. Porque se na vida fosse só vitória, esse evangelho está furado. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E a mesma Bíblia manda dizer: fica feliz, porque uma hora as aflições vão passar. O que você não pode perder é a graça. O que você não pode perder é a felicidade, a alegria.
Você vai passar o Natal, não é Papai Noel, não é árvore de Natal, não é bolinha de prata, não é bolinha de ouro, não é presente. Natal é nascimento. E a gente perdeu o foco, porque os shoppings ganham dinheiro com alguém que não está no lugar de Deus. Quem está sentado à destra de Deus é Jesus, o Filho do Deus vivo. Quando nós colocamos algo na caixinha e tiramos quem é para ser Deus na nossa vida, nós estamos colocando a lei de volta. O Império Romano todas as vezes fez isso. Vamos fazer festa da Páscoa, vamos enganar o povo, festa da Páscoa, ressurreição. Não, vamos colocar um coelho que bota ovo. Olha que coisa, coelho que bota ovo. E a gente muda e troca a autoridade de Deus por algo que não é eterno. A graça é eterna, a lei vai acabar, mas a graça vai perpetuar. Diz em Efésios 2,8, mas também em 1 Pedro. 1 Pedro é forte demais. 1 Pedro, pertinho de Apocalipse, sobe tudo aí. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Eu estou falando sobre excelente graça. Eu já estou aqui já ativando para a gente entrar em graça em 2022. Diz assim 1 Pedro, finalzinho mesmo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais. Mas o versículo 19 diz assim, 1 Pedro 1, 19. Mas com o precioso sangue de quem? Foi o sangue do coelhinho? Foi o sangue do Papai Noel? Diga comigo, não. Não foi. Foi com o sangue dos grandes famosos das igrejas? Dos grandes pastores? Foi com esse sangue? Foi com o sangue dos grandes padres, pai de santos? Não foi. Foi com o sangue de... É forte essa palavra, irmão. O pastor está ficando louco. Meu irmão, não foi. É por isso que o YouTube vive me desmonetizando. Porque quando eu falo de vacina, quando eu falo que não presta, ele vai me desmonetiza, como se eu dependesse do dinheiro deles. YouTube, aceita Jesus, senão vai cair também. Oh, meu Deus. A vã maneira de viver por tradições que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu quero que você bata no versículo 20 no finalzinho. Nos últimos tempos e desde a fundação do mundo, ele já existia, a graça já estava lá. O problema é que a gente quer invalidar a graça no Velho Testamento. Não, na criação de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito estavam lá. Então a graça estava lá. Quando eu chego em Mateus, a graça estava lá. Quando eu volto para Zacarias, a graça estava lá. Quando eu vou em Amós, a graça estava lá. Quando eu vou para o livro de Salmos, com 150 salmos, a graça está lá. Quando eu vou para Gênesis capítulo 6, versículo 8, a graça estava lá. Ele vai invalidar a lei? Não, mas a graça cobre multidão de pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é a lei, é a graça. O problema é que muitas vezes a gente quer a graça para nós, e para as pessoas nós queremos a lei. O meu filho é o melhor da rua, a minha filha é a mais maravilhosa. Opa, pergunta para a vizinhança quem são seus filhos. Pergunta para as pessoas com quem eles andam. Talvez o seu filho, a sua filha sejam os que mais xingam palavrões e estão dentro da igreja. A gente quer a graça para os nossos filhos, mas não queremos a graça para os filhos dos outros. O nosso filho é o mais estudioso. A gente fala isso para que eles tomem postura e posse disso. Mas às vezes não são os mais estudiosos. Mas a gente faz uma maquiagem
naquilo que não é verdade. Pastor, meus filhos são bênçãos, mas o filho dela também é bênção, o filho dele é bênção, o filho do seu próximo filho vai ser bênção. Vai ser... Irmãos, é Deus que dá graça. Mas o filho, o Ricardinho não presta, é o teu filho. O Tiago não prestava. O que foi alcançado na sua vida? A graça. Você está entendendo o que é graça? É quando eu respeito você. Se você errou, vem cá, eu te dou a oportunidade de você acertar de novo. Só que algumas decisões na nossa vida não tem segunda oportunidade nem terceira. Não tem. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque Deus quer fazer com você aqui, mas muitas vezes você quer correr daquilo que Deus quer fazer. Quando Deus te encontra, a graça te encontra. Paulo era Saulo. Saulo, por que me persegues? Saulo na mesma hora percebe que é o próprio Senhor. Senhor, Senhor, é o Senhor? Paulo vai e estuda, está aos pés de Gamaliel, fica 3 anos estudando, depois se prepara para uma grande obra. A graça alcançou Paulo, o matador de crentes, o que falava mal das igrejas e queimava as igrejas, que arrastava apóstolos e discípulos pela rua nu. Imagina homens de Deus pelados na rua, sendo arrastados por Saulo. Esse cara fazia isso, mas só que quando encontra Ananias, Deus fala para Ananias: vai lá buscar Saulo. Saulo? O senhor está bem da cabeça, Jesus? O senhor quer que eu vá buscar Saulo, esse cara que mata os crentes? Vai acabar me matando lá. Vai lá, porque ele é uma joia preciosa para mim, é pedra preciosa para mim. Dele eu farei um grande apóstolo. Se a oportunidade veio para Paulo, também virá para você. Quando eu falo do velho, e continuando nos textos anteriores, em todo tempo os homens achavam que a graça em Deus era valorizada por cada momento que eles viviam. Não, a graça em Deus é eterna. Vocês estão entendendo sobre graça? Amém? Diga amém, pastor. Amém. Eu tenho 5 versículos para falar para vocês, que a gente precisa só pegar. Eu vou pedir até o Nicolas. Nicolas está aí? Cadê o Nicolas que está lá atrás? É o Nicolas, não, Isaac? Coloca para mim esses versículos aqui, para ajudar o povo, aqui para a gente ser bem rápido. Procura para mim aí, vai lá, troca com ele aí. Eu quero que você coloque 5 versículos aí para mim, meu filho. Diz a palavra em Gênesis 6, versículo 8. Vai lá, Gênesis 6, versículo 8. Eu vou ser bem rápido. Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Foi o Senhor que achou graça em Noé ou foi Noé em Deus? A pergunta é essa. Noé achou graça, volta lá o 6:8. Achou graça aos olhos do Senhor. Noé viu graça em um Deus que pode dar graça para ele. Vamos lá, segundo versículo, Êxodo 3, 21. Estou subindo. Êxodo 3, versículo 21. Coloca aqui para mim. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio. Presta bem atenção, a palavra tem detalhes que a gente precisa entender. Eu darei graça. Ele deu graça ou vai dar? Eu darei. Isso está falando de algo futuro. Eu darei graça. Sabe o que Deus está falando aí com o povo de Israel contra os egípcios? Eu vou ver se eu vou ver graça em vocês para dar alguma coisa. Vamos para o terceiro versículo, Números 32, versículo 5. Estou subindo, tá, Nicolas? Números 32, versículo 5 diz assim: disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o... Eles receberam a graça ou ia receber? Ia receber. Escuta bem, irmãos. Se vocês encontrarem a mim e eu olhar para vocês, eu vou dar a minha graça para vocês atravessarem o Jordão. Quarto versículo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 22, isso. Então Saul mandou dizer a Jessé. Quem era Jessé? Pai de
Davi. Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus. Quem achou graça em Davi? Deus ou Saul? Saul pediu ao pai para que deixasse o filho, porque Saul achou graça nele. Mas Deus já tinha achado graça em Davi, sim ou não? Quem seria o segundo rei de Israel? Diga comigo, Davi. Eu acho que você não está lendo a Bíblia. Segundo rei de Israel, qual o nome dele? Diga forte, Davi. O pai de Davi, qual o nome do pai de Davi? Primeiro rei de Israel? Saul. Eu acho que temos que fazer a escola bíblica dominical quinta e domingo à noite. Sei. Vamos pensar bem nisso aí. Você pode dar um glória a Deus. O último versículo, Daniel 1, versículo 9. Daniel 1, versículo 9. Você foi muito bem, Nicolas, obrigado. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel estava preso, era príncipe, bonitão, lindão, foi preso. A Bíblia diz que ele foi achado graça pelos príncipes, pelos líderes, pelos eunucos, para que ele estivesse ali. Ele escolheu não comer os manjares do rei, mas ele tinha que seguir a lei. Ele fez com que a lei virasse graça. Daniel mais tarde vai ficar dentro de uma cova, junto com um montão de cachorro, é isso, irmãos? Um montão de leões. E o que aconteceu? Daniel foi trucidado pelos leões? Não. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Ele entrou para cumprir a lei, mas a graça estava dentro da cova. Qual é a lei do mundo? E desses 5 versículos que eu falei, é que as pessoas vivem coisas velhas. No meu tempo era assim. Não, irmão, já estamos em 2021, vamos para 2022. O ano louco, 22 é maluco. Um ano louco. Um ano que aconteceu que uma doença parou o mundo. Não parou um estado, nem um bairro. A doença parou o mundo. E nem os médicos, nem ninguém sabe o que tem que fazer. Vamos dar uma dose, vamos dar 2 doses, vamos dar 3 doses, vamos para a 4ª, vamos para a 5ª, 7ª. Agora tem uma tabelinha de 70 doses. O mundo não sabe o que está enfrentando. É Deus com a sua graça e Deus com as suas leis. Enquanto Deus vem com as suas leis, o povo é oprimido. Enquanto Deus declara justiça, quem está errado sofre. Mas quando Deus declara a graça, a cura chega. Vocês estão entendendo o que é graça? A graça veio para desfazer maldições. A graça veio para levantar famílias. A graça veio para trazer cura no hospital. A graça veio para olhar para a pessoa: de que igreja você é? Não importa, se você orou a mim, você vai ter a graça. Mas eu sou espírita, pediu a Deus, Deus dá. Mas pastor, eu sou católico, pediu a Deus, Deus dá. Pastor, eu estou aqui dentro do hospital, eu sou ateu, mas se eu pedir a Deus, Ele me dá alguma coisa? Se você orar com fé, Deus faz. O problema não está no nome da igreja, porque no céu, dona Ilanda, no céu, Andréia, não tem placa de igreja. No céu só há uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Acabou. A graça, Deus, homens, Jesus está colocando sobre os homens a sua graça. O velho não tem mais poder. Versículo 14, vamos voltar lá para Hebreus. Volta para Hebreus capítulo 4, versículo 14, olha o que diz lá, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus, o grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote, o que eles faziam? Eles coordenavam o culto. Eram eles que davam direção ao culto. Os sumos sacerdotes eram responsáveis pelos sacerdotes
para trazer as coisas para o culto, as ofertas, para trazer as orações, para trazer os pedidos, para trazer os vasos com a fumaça da glória e tudo mais. Eles eram responsáveis pelo culto. O sumo sacerdote era um coordenador do lugar do culto do templo. E eles estavam ali apenas como descendentes de Arão. Presta bem atenção nisso. Eu estou explicando para você entender, para você nunca mais esquecer. Quem era sumo sacerdote ou sacerdote tinha que ser da linhagem araônica, de Arão. Para ser sumo sacerdote, tem que vir de uma linhagem. No evangelho é diferente. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de cantor não é cantorzinho. Filho do líder da igreja não é líder. Esposa de pastor não é pastora. Ela não é pastora, amém, meu amor? Não é pastora. Ela é minha esposa e o nome dela é Lucimar Velar. Acabou. O problema é que a gente quer dar títulos para as pessoas sem Deus dar graça. E aqui está dizendo a palavra que eles tinham a lei. O que os sumos sacerdotes eram o seguinte: para ser sacerdote eu tenho que ser da turma de Arão. Mas o pior exemplo veio da família de Arão. Quem morreu da família de Arão? Diga comigo: Nadab. Só duas pessoas, Nadab e Abiú. É para mim essa ligação. A descendência de Arão era para ser a descendência sacerdotal. Nadab e Abiú se antecipa e entra no templo entregando fogo estranho. Muitas vezes a gente está na igreja adorando porque a gente está numa responsabilidade de alguma coisa, mas a nossa adoração não passa dessa cadeira. Forte, né, irmãos? Sabe que as pessoas não vieram no culto hoje? Por causa da chuva. Porque amanhã é Natal, eu tenho que fazer um montão de comida. Esqueceram que a primazia dos dias é Jesus. Já estão se preparando para o carnaval, irmãos. Carnaval vai estar todo mundo vacinado, todo mundo com o passaporte sanitário. Imagino, vai ser lindo o carnaval. A prostituição. Antigamente a prefeitura dava camisinhas para pessoas para o carnaval. Não, você não tem que transar com ninguém. Você não tem que fazer nada com ninguém. Eu não tenho que dar camisinha. Então o Estado gastava 50 milhões de reais com camisinha para as pessoas se prostituírem. A graça não estava lá, a lei. Eles querem, e a gente às vezes entende que graça é fazer as coisas de qualquer maneira. Não. A graça é para quem tem fé. A graça é para quem é obediente. A graça é para quem tem princípios. O amor ao próximo, respeito ao pai e à mãe. Filhos que não respeitam mais ninguém. Pais que não respeitam filhos. O jornal, se você botar na Record, é morte o dia todo. Pessoas se matando por tão pouco. Rouba-se um carro, vai roubar o celular do cara ou a chave do carro do cara. O cara luta e perde a vida por causa de um carro. Pastor, o país está uma destruição, irmãos. Vai de mal a pior, porque a volta de Jesus é no meio da confusão. A volta de Jesus é no meio da tribulação. A volta de Jesus é quando a festa da carne estiver lá em cima. O mundo vai ser transformado pela graça. Sabe que as pessoas vão desistir de voltar às igrejas hoje em dia? Porque está acabando a pandemia. Eu não preciso buscar mais, eu estou curado. Eu não preciso de aparelho respiratório, eu não preciso de bomba de gás, não preciso disso. Porque agora nós estamos curados. Ah, mas veio o Omicron, veio a influenza, o Covid está aí ainda. Está vindo outras doenças, uma que veio da África. Como é que vem da África, de um país tão pobre, e as pessoas trazem de lá? Como é que vem da China e você não pode sair da Coreia, não pode sair de nada? Há uma coisa que a gente não está entendendo, que a graça está querendo ser apagada pela lei. Para você ser sacerdote, você tem que ser da linhagem de Arão. E Deus quebra isso. Arão, não preciso mais da sua linhagem, tem que ser da linhagem de Jesus Cristo. E a gente começa a colocar Jesus dentro do quadradinho na igreja. Para Deus descer tem que ter louvor de fogo.
Para Deus descer, o pastor tem que pular, tem que falar em línguas. Para Deus descer, a igreja tem que estar adornada com um montão de coisas proféticas. E bota anjo para cá, e bota a capa de Israel, e bota não sei o que lá, e bota o candelabro, acende vela, roupa de samambaia, e bota roupa de cinza, e bota quipá na cabeça. Nós queremos colocar Deus na lei. Para Deus descer, eu tenho que estar com a roupa de Israel e colocar aquela roupa e botar o meu quipá e ficar Deus nem de quadrado. Deus pega um cara que era cobrador de impostos e chama para ser discípulo. Deus chama um pescador analfabeto para ser discípulo, para virar apóstolo. Jesus chama todos, venham, nós louvávamos esse louvor na igreja, venham todos que querem vida, que têm sede de água viva e querem andar na luz. O evangelho é para todos, o evangelho não é para uma classe, o evangelho não é para uma cor, o evangelho é para todos, é para o homossexual, é para a lésbica, é para o traficante, é para o bandido, é para o mendigo, é para o ladrão, o usurpador, o mentiroso, é para todo mundo. Até para quem não foi ex-nada, é para a gente também. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca me prostituí, nunca tive outra namorada, nunca casei com ninguém, nunca transei com ninguém fora do casamento, nunca. Então o evangelho também é para mim, que não fui ex-nada. Eu só fui ex-bagunceiro de escola. Adorava jogar papelzinho molhado nas costas dos outros. Mas a graça me alcançou. A graça me chamou. E o sumo sacerdote agora, ele não tem mais o poder de falar: Jesus, tu não pode ser o grande sumo sacerdote, porque você, o Senhor Jesus, o Senhor não veio da linhagem araônica, tu não vai ser sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote. Hebreus 8, versículo 1, sobe um pouquinho, Hebreus 8, versículo 1. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Mas eu estou chegando à metade da mensagem. Segura aí, calma. Eu preciso explicar sobre graça. Eu preciso entrar nisso. Hebreus 8:1. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. O que o próprio Hebreus entra contra o antigo pacto, a antiga aliança, agora na suma, falando de coisas que existiam nas leis, nós temos um, que é o sumo sacerdote, e a Bíblia diz que ele, o quê? Ele está assentado nos céus, à destra, à direita do trono da majestade. Sabe o que a Bíblia está falando? Não tem mais homens que vai levar as orações de vocês, que são pecadores mentirosos. Não tem mais homens que podem errar lá na frente. Tem pessoas santas, abençoadas, tem sim, mas na grande maioria nós somos pecadores, errôneos, falamos o que não devemos, agimos e pensamos aquilo que não deve. Então agora, para não acontecer nenhum erro, não tem mais sumo sacerdote homem, há um que nasceu no céu, está sentado à destra de Deus. Ele tem todo o poder de liberar a cura, a graça, mas só vai ser alcançados por esse Senhor que está à destra de Deus, que é o Filho do Deus vivo, chamado Jesus Cristo, aqueles que se entregarem completamente. Se entregar nunca foi fácil. 8, versículo 1, ele está assentado à destra do Pai. Volta para Hebreus 4. Diga para o seu irmão do lado, Bíblia. Nós já lemos aí uns 10 versículos no mínimo, irmãos. Mais, pode botar mais aí. Bíblia. A Bíblia tem um poder de cura. Versículo 16 aí de Hebreus 4. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados, sabe aonde? Em tempos ou no tempo oportuno. Tu só vai ter oportunidade, se vai acontecer ou não, é comigo.
Senhor, eu sou servo do Senhor, sou pastor de uma igreja, eu prego a tua palavra há anos, prego nas nações, já ganhei muita gente para Jesus, mas eu não quero curar o teu pai. No tempo oportuno eu vou curar. Pastor, Senhor, eu sempre oro meia-noite, sempre antes do almoço. Senhor, eu oro quando eu vou dormir. Faço o programa Toque de Fé 11 horas da noite. Senhor, eu ouço louvores, eu prego a Bíblia, mando mensagens de gifs para minha família toda, aquelas estrelinhas brilhando, dizendo que Jesus é bom e todo mundo diz amém. Eu faço tudo isso, mas eu não quero curar o seu filho. Eu não quero fazer nada, porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. O problema é que a gente tem que achar e tem que ver que as coisas são boas para dizer que a gente é forte. Não, irmãos. Em todo o tempo, quando eu olho para Jesus, a primeira coisa que ele faz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Você não é nada e eu sou Deus. Você está entendendo a autoridade? Deus está aqui nesse lugar, amém ou não amém, igreja? A ele é devida toda a autoridade. Então, se eu fosse você, olhava para você e falava: glória ao teu nome, Jesus, eu te amo. Acabou. A graça está sobre nós, mas ela não foi de graça. Ela foi paga com preço de sangue. Só que a gente invalida quando chega o Natal e coloca o Papai Noel dentro da nossa casa, quando na verdade eu tinha que colocar um Jesus grandão lá dentro. Eu tinha que aumentar o som e dizer: Senhor, o nascimento foi teu. Uma representatividade. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. A gente nem sabe se é isso, porque Jesus nasceu na época da colheita, não era dezembro. Então esse é um outro papo, vamos para outro. Pega outro aí. A gente invalida Jesus colocando deuses. Mas pastor, eu sou da igreja, mas o teu filho é o teu Deus. Mas pastor, eu sou da igreja, mas a tua filha é o teu Deus. Mas pastor, eu sou da igreja, o teu trabalho é o seu Deus. Porque quando você não tinha nada, estava na igreja. Agora quando está trabalhando, diz que está cansado. Qual é o tamanho do teu Deus? Quando eu ministro, quando eu prego, eu venho arrumado, eu venho bonito, eu venho cheiroso, venho tudo. Mas quando eu não prego, eu não faço nada, eu venho até de chinelo, venho de qualquer jeito para a igreja. Nem penteio o cabelo, não coloco nenhum perfume no sovaco. A grande realidade de hoje em dia é que a gente quer botar a culpa em todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do estado, a culpa é do pastor, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Aí eu fumo isso, eu faço aquilo, eu bebo aquilo por causa dos meus pais. Não, a culpa é sua. Temos que assumir as nossas culpas e dizer para Deus: eu não sou nada, mas a tua graça vai apagar os meus pecados. Então, Senhor, eu me prostro diante de ti dizendo: eu sou pobre, pecador, cego e nu. Eu não tenho nada. Nasceu sem cabelo, careca. Alguns nasceram cabeludo. Nasceu sem roupa, sem dente. O que vier depois disso é lucro, irmãos. Agora a Bíblia fala que quando a gente morrer, a gente não vai voltar bonitinho, vai voltar como pó e cinza. O que Deus quer da gente? O nosso espírito, aquilo que está dentro de nós. A graça não olha a capa. A graça não olha para o Antônio que é negro, para a outra que é branca, para o outro é louro, branco, amarelo, verde. Não olha. Olha para o avatar, o azul, não olha, né? A graça olha para pessoas. Não olha para famosos nem desconhecidos. Olha para todos. Eu entro agora em Hebreus capítulo 12. Sobe um pouquinho. Hebreus capítulo 12, versículo 12. São 9 horas. Quem pode dar glória a Deus? Quem está recebendo essa palavra? Deixa eu falar uma coisa. Pega para a tua vida. Não deixa ninguém tirar a graça que está na tua vida. Deixa não. Deixa ninguém tirar o teu brilho. Dá glória, dá aleluia. Diga para você mesmo: eu vou ser diferente a partir de hoje. Nada vai me abater, nada vai me abalar, porque eu tenho a graça. Eu não vou perder as heranças de Deus por causa de uma pessoa, não. Eu tenho a graça. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado.
Versículo 14 de Hebreus 12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Eu tenho que ser santo para que eu possa ser salvo. Versículo 15 e último: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que a Bíblia está falando? Exortação à santidade. Está com o joelho doendo? Se dobra ao Senhor. Está sentindo dor na perna? Dá glória ao Senhor. Está aqui dizendo, eu botei escrito aqui, está aqui no papelzinho que eu coloquei. Tornai a levantar as mãos, nenhuma dor pode tirar a nossa adoração. Nenhuma falta de dinheiro pode deixar a gente triste. O pagamento não entrou, mas Deus me deu o oxigênio para eu respirar. Deus me deu um pé, Deus me deu 2 pés, Deus me deu 2 mãos, Deus me deu a audição perfeita. Eu falo bem, eu ando bem, eu posso dar glória a qualquer hora. Torna-se a levantar as mãos e os joelhos desconjuntados. Farei veredas. O que é vereda? Eu coloquei aqui. Veredas é ter novos rumos, caminho estreito. Veredas, caminhos estreitos. Caminhos estreitos, quando a gente anda no caminho estreito, quem está do nosso lado, a gente enxerga. O problema é quando o caminho é grande, a gente não sabe quem está lá do outro lado. Oh, quem é que está aí? Veredas, caminhos estreitos, aproximação, ligação com Deus rápida, ter um novo rumo. A graça faz com que eu tenha santidade. Eu estou no hospital, mas eu estou dando glória a Deus. Eu fui para um culto na Argentina, irmãos, pregar, e tinha um senhor, não sei se não foi na época do Zé, foi em 2018. 2018 fui lá, e tinha um velho adorando, e o velho adorava, e levantava a mão, e o velho buscava, e o velho gritava, e dava aleluia, e dava glória. Quando ele saiu do culto, ele saiu mancando. Eu falei, esse velho é louco. Esse é um adorador por excelência. O cara tem problema na perna, mas estava dando glória. E eu falei, que vergonha para mim, que eu tenho 2 pés, que eu posso pular perfeitamente. Eu não sinto dor, mas 47 já começa a sentir um montão de coisas. Já não posso jogar futebol com esses meninos que estão correndo e voando. Os caras passam do meu lado a 220 por hora. Já não dá mais, então tem que jogar futebol com os pastores lá. Tudo com 40, 50, 60. Quando dá 10 minutos de futebol, todo mundo para, mas tem 2 horas ainda para jogar. A gente aguenta dar um toque, aí o outro já fica lá na ponta do gol, só para receber a bola. Nem corre o campo. Ia falar tempo. Vivemos um tempo em que as pessoas não vêm para a igreja porque está com dor de cabeça. Mas incrivelmente, na segunda-feira, quando tem que trabalhar, sai 4 da manhã para ir trabalhar, mas na igreja não pode estar, porque a igreja é o último recurso para a vida dele. A graça não está em você. Nós deixamos Jesus de lado. Aí eu pergunto para você e fica só para você: hoje você orou? Hoje você pegou a palavra? Não, a empresa já deu uma folga aí para a gente, já está na virada do ano mesmo, Natal e tudo mais. Obrigado por ter vindo, nem chamei hoje, glória a Deus. Que bênção, aleluia. A empresa deu uma folga. É um momento que você tem mais para buscar a Deus, tentar reverter esse ano de 2021, trazer mais pessoas para Jesus, e não para uma denominação, para Jesus, para o caminho da graça. E fala no versículo 14, que está aqui: segui a paz com todos e a santificação. Se você não tiver paz e não tiver santificação, você não verá a Deus.